A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o pastor Thiago Pereira, você já me conhece. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Vida com Fé e hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da fé. A fé é uma chave, é um segredo que Jesus ensina aos seus discípulos. Quando os seus discípulos percebem que Jesus realiza coisas improváveis, inconcebíveis ao racionalismo, ao raciocínio humano. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22, está escrito assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Essa é a chave, esse é o segredo que Jesus está entregando aos seus discípulos. Após Jesus secar uma figueira, eles assistirem, eles viram. Jesus busca frutos da figueira, a figueira ainda não deu seus frutos. Jesus amaldiçoa a figueira seca. Os discípulos ficam assustados porque, irmãos, como pode uma árvore arraigada na terra secar, perder a vida, porque uma palavra foi liberada? Eles ficam atônitos, assustados. E eles perguntam a Jesus, como que isso é possível? Como que se faz isso? Porque aquilo chamou a atenção. Aí Jesus entrega para eles o segredo. E Jesus não fala, é o meu poder. Eu sou o Filho de Deus. Só eu posso realizar essas coisas. Jesus poderia ter falado, olha, vocês não são seres divinos. Então isso não é para vocês. Não. Jesus entrega o seu segredo aos discípulos. E é esse segredo que precisa permear a nossa mente, precisa estar intrínseco dentro de nós, precisa ser a nossa realidade. Eu quero falar algo para você. Chega de desistir. Chega de viver uma vida de derrota. Chega de olhar para situações e só ver coisas negativas. Chega de desistir de sonhos e viver frustrações porque alguém falou para você ou você viu que não vai dar certo. Esse é o segredo de Jesus. Olha o que Jesus fala. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Ele não dá uma instrução, não ensina um ritual, não ensina uma barganha de eu dou 100 para ganhar 1000. Jesus não falou para eles, olha, deposita X na minha conta que eu vou orar para a porta abrir para você. Não. Jesus tirou tudo de cima dele e liberou para os discípulos, para que os discípulos tivessem a autonomia na dependência de Deus para realizar tais coisas. Tendes fé em Deus. É algo que aparentemente é tão simples, tão básico. Aí você pode falar assim, mas é só isso? É só isso. É só isso. E Deus, ele quer tanto que você realize tais coisas que em Romanos 12,
versículo 3, Paulo diz que Deus depositou em cada um uma medida de fé. Ou seja, você tem fé. Tiago mostra que a diferença da fé é entre uma fé viva e uma fé morta. A fé viva tem obras. A fé morta não tem obras. O que são obras? São ações de fé. Paulo disse, e eu amo essa expressão, porque ele fala, porque nós temos o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Ele não diz, eu vi, ele diz, eu criei, por isso falei. Paulo não fala o que vê, ele fala o que crê. Ou seja, eu estou vendo que está difícil, mas eu creio que lá na frente vai ser melhor. Eu estou vendo um diagnóstico médico, mas eu creio que sou curado, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, a fé ela precisa transformar a nossa mente, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. Olha que interessante. Observa isso. Jesus, com fé, ele não liberou uma palavra de vida para a figueira. Ele poderia ter falado, figueira, dê frutos. Se ele falasse, figueira, dê uvas, a figueira daria uvas. Mas ele amaldiçoou a figueira. Qual que é o grande X da questão? Tem pessoas que têm fé para amaldiçoar, mas não tem fé para abençoar. Se Jesus dizendo amaldiçoa na figueira aconteceu, muito mais aconteceria Jesus dizendo figueira, dê frutos. Na hora, os frutos cresceriam. Então isso ensina a mim, ensina a você que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque a mesma fé que abençoa, amaldiçoa. É o poder da palavra. Se você só tem fé para crer no mal, você só vai receber e viver e contemplar o mal. Mas se a sua fé te motivar, se a sua fé te inspirar, se a sua fé te mover para o bem, você vai ver resultados maravilhosos na sua vida. Aí Jesus continua falando com eles no versículo 23 de Marcos 11. Porque em verdade vos digo, ou seja, para que não haja dúvida, para que não haja nenhum pingo de dúvida. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Primeiro, ele não limita o poder da fé à igreja. Ele diz, qualquer pessoa, qualquer ser humano que tiver fé, quando ele liberar uma palavra não duvidando no seu coração, porque nós dizemos que cremos e na maioria das vezes nós estamos duvidando daquilo que dizemos que cremos.
Então, às vezes, eu e você achamos que Deus falhou. Não, mas Deus falhou. Ok, você pode até pensar dessa forma. Mas será que a falha não está em mim ou em você no duvidar de Deus? Duvidar da palavra? Duvidar da fé? Então veja bem, Jesus está dando uma chave para nós. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Nessa primeira fase, ele não está dizendo tudo o que pedir. Ele está dizendo tudo que disser, falar, declarar. Ou seja, tem coisas que vão acontecer à medida que você crê e declarar. Tem coisas que vão acontecer à medida que você crê e declarar. Não, eu creio. A minha família viverá o melhor tempo na terra. Eu creio. O meu filho vai ser liberto. O meu casamento vai ser restaurado. Eu creio. E a maioria das vezes, na angústia, na tristeza, na ira, nós liberamos palavras. E nós cremos naquilo que falamos. Só que são palavras negativas, destruidoras, devastadoras. Então muda o seu pensamento. Muda as suas palavras. Aqui Jesus está falando, crê em Deus. E as demais coisas, elas vão depender de você. Vão depender do que você crê e vão depender do que você fala. Se você crê e falar para esse monte, sai daqui e lança-te ao mar, se você crê e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Então Jesus está falando, é você, é com você. A responsabilidade de crer e de liberar uma palavra é sua. Então, às vezes nós queremos nos isentar das nossas responsabilidades. É por isso, meus irmãos, que eu vejo muitas pessoas. Ah, fala com o homem de Deus tal, fala com o pastor tal, fala com a missionária tal. Por quê? Porque ela crê, ela tem fé, ele crê, ele tem fé. Tá, mas e você? Você acha que nós temos a capacidade de se isentar daquilo que é para nós e colocar esse peso em cima de outra pessoa para que ela creia por nós. E se nada der certo, não fui eu, foi ela que não creu. Só que eu estou me isentando da minha responsabilidade, segundo a palavra de Deus. Eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso declarar, eu preciso andar em fé, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. A fé faz as coisas acontecerem. Tá aqui. Se você disser ao monte e não duvidar, o monte vai se mover. Vai acontecer. Você vai ver. Imagina agora você vendo um monte. À medida que você liberou a palavra, você vendo. Ou seja, a fé, ela opera no invisível, mas ela torna as coisas visíveis. Eu vou repetir. A fé opera no invisível, mas ela torna as coisas visíveis. Ou seja, a fé traz resultados visíveis. A primeira palavra de Jesus. 3 segredos aqui. Primeiro, tendes fé em Deus. Ou seja, deposite a fé na única pessoa que pode, de fato, fazer valer a sua fé. Não vai para estátua de barro, estátua de gesso,
Enfim, só existe um Deus, e é o nosso Pai e o nosso Senhor. Só existe um, é só Ele. E Ele mesmo disse: antes de mim não há outro, e nem depois de mim haverá. Acabou, é só Ele. 2. Libera a palavra. Libera a palavra. Creia e libera a palavra. 3. Versículo 24 de Marcos 11. Por isso que vos digo que tudo, o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Primeiro, fé em Deus. Segundo, creia e libere a palavra. Terceiro, creia e ore pedindo. Ah, não, pastor. Mas eu sou espiritual demais. Eu não tenho coragem de me apresentar diante de Deus para pedir para Ele alguma coisa. Então, você não está crendo no que Jesus falou. Jesus falou: tudo o que pedirdes. Não, Senhor, não, pastor, mas sabe, eu só consigo entrar na presença de Deus só para agradecer. Amém. É uma escolha sua. Mas Jesus me ensinou a pedir. E eu peço, e eu creio, e eu recebo para a glória de Deus. Eu acho, irmãos, que nós devemos parar de mimimi se nós começarmos a seguir as orientações de Cristo, como a Bíblia nos ensina, se posicionar diante de Deus, como a Bíblia nos ensina, nós vamos começar a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós no Calvário. Isso aqui que Jesus está falando, de nós nos apresentarmos na presença de Deus e pedirmos, para que isso acontecesse, houve um preço a ser pago. Houve um preço. Que preço? Preço de sangue. Jesus entregou-se no Calvário para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos apresentar diante de Deus em oração, pedindo e crendo que receberemos. Então, eu quero só deixar aqui essa palavra para você, para quê? Para que você peça, para que você ore, para que você declare, para que você creia, para que você tenha fé em Deus, deposite a sua fé em Deus, que você vai começar a ver as coisas mudarem. Não deposite a sua fé em homens, ainda que sejam homens de Deus. Eles não podem fazer nada além do que o próprio Deus pode fazer por você. Então creia em Deus, confie nos profetas, confie nos homens de Deus, peça ajuda, conte com eles, aprenda com eles, ore com eles, mas não deixe, não se permita viver uma vida sem que a sua fé seja colocada em exercício. Amém? É por isso que muitas pessoas não querem, de verdade, elas não querem fé. Elas querem depender de alguém que tem fé. Porque viver em fé é desafiador. E muitas pessoas não querem, não aceitam viver desafios. E a vida cristã não é para covardes. A vida cristã é uma vida de desafios. Então eu quero desafiar você, através desse vídeo, a meditar nessa palavra, Marcos 11, do 22 ao 24. Deixar essa palavra transformar a sua mente.
Deixar essa palavra mover você, mover seu coração, mudar seu entendimento. Aí você vai ver como as coisas irão mudar, como os resultados vão chegar na sua vida. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus, agradecer a você, porque você está fazendo esse canal crescer, está fazendo isso acontecer, e eu tenho fé que nós chegaremos a 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, e assim mais pessoas ouvirão fé, sentirão desejo de orar e começarão a exercer, começarão a fluir na fé, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos nos próximos vídeos em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa, Pai, que está comigo agora, ela possa ver a verdade que está contida nessa palavra e desenvolver, perder o medo e começar a andar em fé. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Eu conheço pessoas admiráveis, que andam em fé e realizam obras maravilhosas e abençoam pessoas e ministram e pregam e oram por pessoas e pessoas são curadas. Eu me recuso a não ser uma dessas pessoas. Se recuse também. Seja alguém que faz a diferença. Não seja só mais uma. Não seja só mais um. Seja alguém que faz a diferença. E para isso, você precisa de fé. Amém? Vamos andar em fé. E eu tenho certeza, o milagre aconteceu. Não vai acontecer. Já aconteceu. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.